Vamos então para o nosso segundo bloco de aula, aqui sobre como estudar direito constitucional. No primeiro bloco eu falei um pouquinho sobre os objetos de estudo, estilo de aprendizagem, técnicas de estudo, e a gente vai agora avançar com os demais tópicos, começando pela gestão do tempo. Esse é um assunto que eu sei que muita gente tem problema, tem várias pessoas que não conseguem gerir o tempo de forma correta para conseguir evoluir, para progredir nos estudos. E eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que nós sabemos acerca de gestão do tempo que pode, de fato, ajudar você que está aí do outro lado da tela. Veja, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que não adianta espernear, não adianta gritar, o seu dia sempre vai continuar tendo 24 horas. Nunca vai ter 25, 26, o dia ele é imutável, está ali 24 horas e ponto final. O que pode ser mudado é a distribuição das tuas tarefas ao longo do dia, né? Hoje em dia tem muita gente tentando elaborar cronograma de tudo que é jeito. Eu vejo aí diversas pessoas porque conseguiram passar num concurso, vai e elabora cronograma para outra pessoa sem ter conhecimento técnico-científico para fazer isso. Aqui vocês estão seguros, porque eu tenho qualificação para poder estar sempre dando essas dicas sobre produtividade e sobre performance nos estudos, tá? Veja bem, o que você precisa saber então, o que funciona de verdade? Primeira coisa é saber sobre distribuição de tarefas ao longo do seu dia. Tem um livro que eu gosto muito, você vai ler depois quando tiver tempo livre, né? Do autor Christian Barbosa. O título é A Tríade do Tempo. Christian Barbosa ele fala um pouquinho sobre distribuição de tarefas ao longo do dia, ele tem uma metodologia bem interessante, e ele divide as tarefas ao longo do nosso dia em 3 tipos. Ele fala que as tarefas podem ser enquadradas como importantes, urgentes e circunstanciais, tá? Marcílio, por que eu preciso saber isso? Para que você identifique dentro do teu cronograma o que você está fazendo que pode impedir você de atingir suas metas diárias aqui comigo, tá? O que o Christian Barbosa fala? Ele diz assim, olha, as tarefas importantes são aquelas que levam a minha performance até o meu objetivo, ou seja, que me conduzem a realizar a minha meta. Então, aquilo que é importante para a minha vida de fato, que vai me levar ao meu objetivo final, é uma tarefa importante. As tarefas urgentes, por outro lado, são aquelas tarefas que eu preciso fazer de qualquer maneira hoje, mas que não vão me levar ao meu objetivo final, né? Por exemplo, uma tarefa urgente, eu deixei para pagar o boleto hoje. Último dia do prazo, não tem como escapar, eu preciso pagar o boleto, né? Então, é uma tarefa, mas pagar o boleto não vai me levar lá no meu futuro objetivo. Então, eu também tenho tarefas que são chamadas de urgentes. E eu tenho tarefas circunstanciais, que são aquelas que eu poderia não fazer, mas eu faço porque eu sou levado pela onda, né? Eu faço simplesmente por fazer. Então, quando me chamam para um aniversário, quando me chamam para sair, quando me chamam, né, para ir jogar futebol, essa é uma tarefa circunstancial. Bem, primeira coisa que você precisa saber é que a vida de todo mundo tem esses 3 tipos de tarefa. Você não vai precisar eliminar os 3. Mas o que eu te recomendo? Ora, você vai pegar a sua agenda do dia, sua agenda diária, né, para colocar o seu cronograma de estudo que eu vou te disponibilizar. Só que você não vai ter apenas estudar como tarefa, né? Marcílio, mas eu hoje estou por conta, eu só estudo. Tá, mas você tem que comer, não tem? Você tem que tomar café, não tem? Você tem que, sei lá, levar sua mãe no médico, não tem? Enfim, você tem alguma coisa para fazer na sua vida além de estudar. Tem sim, que eu sei. Bem, o que eu quero que você faça? Eu quero que você classifique esse tipo de tarefa. Essa primeira tarefa é importante, essa segunda é urgente, essa é circunstancial. Classifique para você verificar qual é a tarefa que tem preponderado na sua vida. Será que tem preponderado tarefa urgente, circunstancial ou importante? É a importante estudar que vai te levar ao teu objetivo. E aí, eu forneço também aqui em anexo um teste para você ver como é que está a sua vida hoje, chamado o teste A Tríade do Tempo, desse autor Christian Barbosa, em que você consegue ver se você tem distribuído mais as suas tarefas dentro desse contexto como mais preponderantemente tarefas importantes ou tem se destinado mais a tarefas circunstanciais ou urgentes. Vale a pena fazer esse teste para você tomar um pouquinho de consciência. Marcílio, eu percebi que eu estou fazendo muita tarefa urgente e circunstancial e pouca importante. Então você vai precisar mudar um pouquinho o teu cronograma. Quando eu estudava para concurso público, né, eu fiz o concurso para procurador do Estado muito jovem, fui aprovado aos 25 anos, né?
E foi o meu primeiro concurso de procurador do Estado. Não foi o meu primeiro concurso público, mas de procurador do Estado foi o meu primeiro. Eu me recordo que eu não enlouqueci, né? Tem gente que fala, tem que estudar 12 horas por dia, tem que estudar 14 horas, né? E ainda tem a moda de falar agora estudar líquido, estudar bruto, né? Bem, eu não fazia isso. Eu estudava cerca de 4 horas por dia, 3 horas por dia, porque eu trabalhava muito. Eu era advogado, né, na área privada, hoje ainda sou, e eu advogava de manhã e de tarde, então sobrava o período da noite para estudar. Só que eu conseguia distribuir o meu tempo de uma maneira que eu fazia de uma forma muito intensificada naquelas horas, e ao longo do meu dia eu ia colocando atividades que me geravam aprendizado para uma segunda fase ou terceira fase da prova de procurador. E era muito interessante porque isso me rendeu uma grande performance, um grande desenvolvimento em tudo o que eu fiz, tanto é que só foi uma prova de procurador e eu já fui aprovado de cara. Meu concurso teve prova objetiva, teve prova discursiva, teve prova oral, foi um concurso bem completo. E como eu fiz uma boa gestão do meu tempo, mesmo trabalhando, mesmo fazendo mestrado à época, né, eu consegui então bons resultados. E olha que eu nunca fui gênio, nunca fui aquele aluno primeiro da classe, nada disso não. Mas eu conseguia gerir bem o meu tempo e ter bons resultados. Isso é que significa alta performance. O cara que estuda muito não significa que ele está estudando bem. Tá? Estudar muito não significa estudar bem. Estudar bem é estudar corretamente no tempo que você tem disponível. Não importa se você trabalha, se você não trabalha, se você tem filho, se não tem filho. O que importa é como você está gerindo as tarefas que estão dentro do teu cronograma. Marcílio, tem uma dúvida sobre o meu cronograma. Você faz o meu curso, cara. Então, você vai lá no Telegram, me manda no privado e eu te respondo. Quem faz o meu curso aqui, eu respondo no privado qualquer dúvida. Então, manda lá a foto do teu cronograma, eu te ajudo da melhor forma possível, tá? Mas agora a gente vai partir para uma parte fundamental que vai guiar as nossas aulas. Então, muita atenção. Quando nós falamos em preparação para concurso público ou na compreensão da disciplina de Direito Constitucional, nós devemos entender que um concurso público tem fases diferentes, em que o conhecimento é cobrado de maneira diferente. Bem, no concurso mais completo que existe hoje, né, claro que existem concursos que têm uma fase ou outra a mais ou diferente, como é o caso de promotor, como é o caso, por exemplo, de juiz que faz prova de sentença. Mas, afora esses casos, nós temos 3 fases. Tá? Nós temos a prova objetiva, que é aquela prova em que você vai encontrar questões para marcar, e aí existem variações, eu vou trabalhar todos os tipos de questão com você. Existe a prova discursiva, tá? Ou prática, que é aquela prova em que você vai escrever. Você pode ser uma pergunta subjetiva aberta, pode ser uma prova prática, uma peça processual. E existe a fase oral em alguns concursos, né, como foi o meu concurso de procurador do Estado, em que havia prova oral. Alguns concursos são realizados apenas com prova objetiva, outros apenas com prova discursiva e outros com prova oral. Tá? Aqui eu vou comentar um pouquinho cada uma delas para que você tenha noção, mas destinando mais esforço à prova objetiva, porque você só passa para a discursiva e para a prova oral quando você entender a prova discursiva. Sem prejuízo que ao longo das nossas aulas eu venha abordar alguma coisa sobre uma pergunta de prova oral, sobre uma pergunta de prova discursiva. Vão ter vários momentos em que eu vou fazer isso, tá? Compreendendo então o primeiro tipo de questão que pode ser cobrado na sua prova objetiva. Olha que interessante, né? Em provas objetivas, nós temos estes tipos de questões. Marcílio, nunca ouvi falar nisso. Eu sei. É importante que você conheça o tipo de questão para se preparar da forma correta. E eu vou, inclusive, trazer algumas aqui para você ver como é isso. Nós temos questões em prova objetiva que são consideradas alternativas diretas, alternativas indiretas, alternativas de caso prático, conjunto de itens, que é muito difícil, e assertivas, certo ou errado. Esse modelo de assertivas, que é o modelo utilizado pela CESP-SEBRASP, né? É aquele modelo em que você tem uma frase, a questão é pequenininha e você tem certo ou errado, mas é problemático porque a maior parte das bancas que utilizam, na verdade a CESP-SEBRASP que utiliza esse modelo, acaba anulando uma certa quando você erra. Então, a estratégia tem que ser muito bem pensada. Eu não vou aqui resolver a questão com você em profundidade, ou seja, comentar. Não é esse o objetivo. Teremos momentos próprios para isso.
Eu só quero que você identifique cada uma dessas questões aqui, conforme eu vou te apresentar para você entender como é que funciona, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, uma questão de 2018 de procurador municipal. Conforme a Constituição Federal, o município que assim optar na forma da lei poderá fiscalizar e cobrar o seguinte tributo. Uma questão aqui de direito constitucional tributário. Veja, o que ele quer que você saiba? Conhecimento direto sobre a Constituição Federal, que fala que o município pode cobrar ITR relativamente aos imóveis situados no município. Essa é uma questão de modelo direto. Por quê? A pergunta ela é direta ao ponto, sem elaboração nenhuma, e você tem que memorizar o que está na norma ou na jurisprudência. A maior parte dos concursos adota esse estilo de questão. Algumas vêm assim, você tem que marcar a alternativa correta. Algumas você precisa marcar a alternativa incorreta. Mas essa é uma questão direta, ela vai direto ao ponto. Você tem que saber e marcar e é isso, tá? Esse tipo de questão exige do candidato, basicamente, memorização ou compreensão do assunto, sem muita pegadinha. De vez em quando, algumas são elaboradas ali com uma coisinha ou outra, né, para tentar confundir, mas hoje em dia te permite isso. Ou você sabe, ou você não sabe dentro desse contexto de questão direta. A gente vai ver que nesse tipo de questão, a gente pode trabalhar aqui pelo conhecimento direto, saber e responder. Podemos trabalhar por eliminação, vamos cortando as que estão erradas e marcamos a que é certa, né? E podemos também verificar as que são mais próximas do correto. Iremos trabalhar todas essas alternativas, essas possibilidades dentro do modelo de questão direta. Olha uma outra questão aqui, ó. A Constituição Federal de 88 assegurou a participação popular em seu processo de elaboração, tendo emendas populares como grande referência. Assim, a Constituição de 88, além de estabelecer no artigo 6º, que são direitos sociais, e aí ele vem com todos os direitos do artigo 6, né? Aí ele coloca que, dentre tais medidas, define-se a aplicação do mínimo exigido de receita resultante de impostos estaduais. E aí ele coloca uma pergunta, olha, caso determinado chefe do Poder Executivo, por qualquer motivo, se abstenha de aplicar tal percentual, tal medida poderá ser tomada? Veja, essa é uma questão que a gente chama de indireta. Qual é a medida que pode ser tomada diante de uma consideração indireta sobre o tema? Aqui era a intervenção federal. Deixou de aplicar o mínimo exigido na área. Então, a intervenção federal lá do artigo 34 da Constituição permite a intervenção federal. Por que essa não é uma questão direta, como é a anterior? Porque essa exige do candidato conhecimento e interpretação sobre o texto anterior. Um texto indireto que aborda o assunto. Então, muitas vezes, o candidato ele é pego ali, né, sem entender muito bem o que foi colocado. Às vezes, você tem que ler 3, 4 vezes, e essa é uma questão que tira tempo do candidato. O candidato perde muito tempo ali lendo, tentando entender. Às vezes, é só para perder tempo mesmo, não servia de nada a pergunta. Mas ela é uma questão indireta, porque não é tão clara na resposta. É necessário interpretar, tá? Outro tipo aqui que nós temos, olha aí, ó. Essa nem precisa eu falar muito. Sobre o processo de emenda à Constituição, considere as seguintes afirmações. Você tem item 1, 2 e 3, e você precisa, então, marcar o correto, né? E aí você tem que identificar aqui, por exemplo, só a 3 estava correta. Então, você tinha que identificar que a 1 estava errada, e a 2 estava errada, e a 3 correta. Então, este é um outro modelo, e ele é muito utilizado em prova de magistratura e também de promotoria. Tá? Para ser juiz e para ser membro do Ministério Público, normalmente esse tipo de questão é cobrado porque ele amplia a exigência de conhecimento. Quando ele coloca aqui, ó, item 1, 2 e 3, ele está te cobrando não apenas uma questão, ele está te cobrando 3 questões em uma. Então é uma questão que exige mais conhecimento, mais performance, e a gente vai abordar aqui principalmente comentando assim, olha, nesse tipo de questão qual é a melhor estratégia? Você pode fazer, por exemplo, por eliminação. Quando você elimina um, nas alternativas, o que dá para eliminar e já ver o que é certo. Então, é um tipo de questão que exige uma estratégia um pouquinho diferente e é o que a gente chama de modelo de conjunto de itens. Então, você tem um conjunto de itens em que você precisa identificar quais são os itens certos e quais são os itens errados. O bom disso é que esse tipo de questão ele cai muito
pouco em concurso público, a não ser se você realmente tem a intenção de magistratura, promotoria. Então, esse tipo de questão é mais light, mais de boa, mais tranquilo, porque não vem em concurso, né? Vem em magistratura. Para quem está se preparando para magistratura, para promotor, aí é mais tranquilo, porque o cara já está estudando com esse nível de profundidade que a gente vai abordar aqui também. Beleza? Respira fundo, que você está entendendo o que a gente vai lidar aqui. Mais uma questão, olha que interessante. Aqui ele começa com Thaisa, brasileira, nascida em João Pessoa, maravilhosa João Pessoa, casada com Paul, americano, de 9 anos, e que nasceu Billy. Nem preciso dizer, não é, que essa é uma questão de caso prático. Ou seja, você tem um caso prático, hipotético, é claro, em que você precisa interpretar a questão e dar a resposta correta. Essa é uma questão que normalmente é um pouquinho mais elaborado, mas que quem tem uma grande preferência por ela, nós veremos, é a FCC. Olha, essa questão de procurador do município de João Pessoa, 2012, né? Como eu falei para vocês, aqui em Goiás, procurador do estado foi o meu primeiro concurso para procurador do estado, mas eu tinha feito outros concursos. E esse concurso eu fiz e fui aprovado, mas não assumi. Tinham 20 vagas, eu passei em 4º lugar, mas eu não quis porque à época não tinha advocacia privada. Não sei se hoje lá a legislação municipal já autoriza, mas na época não tinha. Bem, e como eu falei para vocês, a banca que hoje que mais tem estado presente nas realizações de concurso é a banca CESP-Sebrasp, né? E a banca CESP-Sebrasp utiliza muito esse modelo aqui, ou seja, o modelo de certo ou errado. No que concerne ao controle de constitucionalidade, julgue o item a seguir. Se a demanda versa exclusivamente sobre direitos disponíveis, é vedado ao juiz declarar de ofício a inconstitucionalidade de lei sob pena de violação do princípio da inércia processual. Uma questão considerada aqui errada. É o que a gente chama de modelo de assertiva. Tem uma frase, tem uma afirmação e você precisa julgar. São questões mais reduzidas, são menores, mas esse tipo de questão é muito, como é que eu posso dizer, muito sorrateira, porque ela acaba exigindo do candidato uma segurança, já que nesse modelo de questão a banca normalmente anula uma questão certa quando você erra. Então você tem que pensar o seguinte, poxa, será que vale a pena eu responder essa questão? Porque eu estou em dúvida. Se eu respondo errado, eu anulo uma certa. Então é um tipo de questão que você precisa ter um pouquinho mais de cuidado, de cautela, ter segurança na hora de resolver. Nós, é claro, resolveremos todos esses tipos de questão. Nós passamos por, olha aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de questões objetivas que são normalmente cobradas em concurso público. E ao longo das nossas aulas eu trarei aqui para você todos os tipos e nos PDFs que serão juntados também todos os tipos serão anexados aí para você. Tranquilo? O que mais, Marcílio? Nas subjetivas nós temos perguntas diretas e perguntas indiretas, ou nas provas discursivas, né? Prova discursiva, subjetiva, nós temos pergunta direta, é aquela que normalmente vem assim, ó, é possível isso, isso e isso? E você tem que discorrer. É constitucional isso, isso e isso? E você tem que discorrer. Essa é uma questão discursiva bem interessante, porque você tem mais segurança do que pode vir no espelho. Mas tem um outro modelo mais complicado, que é o modelo de pergunta indireta. A indireta, ela acontece quando o examinador ele abre a possibilidade para você escrever sem dizer expressamente o que ele quer. Então ele fala assim, ó, discorra sobre os métodos de interpretação constitucional. Ele não te fez uma pergunta direta, ele abriu, né? Discorra sobre. Essa é uma pergunta indireta ou pergunta aberta que existe em prova discursiva. Um pouco mais complicado porque você não sabe o que o examinador te cobra. Além disso, em uma prova discursiva, você também encontra a parte de peça. Tá? O nosso curso não é um curso prático profissional, mas eventualmente eu vou fazer comentários também sobre a parte de prática profissional. Tá? Então a peça também pode ser elaborada. No meu concurso de procurador do Estado, né, a segunda fase, é a fase discursiva, nós tivemos 3 dias seguidos de prova. Eram 3 dias, né? Eles pegaram as matérias do conteúdo programático e dividiram.
Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Para cada dia, você fazia prova sobre um grupo de matérias. E aí, você tinha, no primeiro dia, uma peça, 4 questões. Uma peça, 4 questões. Uma peça, 4 questões. É como se você realizasse 3 dias seguidos uma prova da OAB, né? Porque a prova da OAB é uma peça e 4 questões. Bem, as perguntas eram, por vezes, perguntas diretas, às vezes vinha A e B, né? É possível isso? É condicional isso? E às vezes perguntas indiretas, discorra sobre. E aí tinha normalmente também uma peça processual para a gente elaborar, às vezes mandado de segurança, às vezes uma contestação, né? O meu concurso que foi de procuradoria. Se você vai fazer aí magistratura, tem prova de sentença. Se você for fazer promotoria, tem prova, né, de júri também, da área penalística, né, que é outro contexto. Então, esse é um contexto também que pode ser objeto de cobrança, se você for fazer um concurso mais difícil, e por isso mesmo, de vez em quando, eu também vou mencionar, olha, isso aqui pode ser cobrado no seu concurso em prova subjetiva, tá? Tudo bem, Marcílio? E em prova oral? Tem 2 modelos hoje em dia, né, para quem quer fazer prova oral, modelo de sorteio e modelo aberto. Bem, esse tipo de prova, tem muita gente que morre de medo. Eu particularmente acho uma das melhores formas de se cobrar conhecimento do candidato quando ela é bem feita, né, quando ela é bem feita. O modelo de sorteio é um modelo em que você tem perguntas ou tópicos pré-selecionados. Então, o candidato ele vai para a prova e lá ele puxa uma pergunta que será formulada e ele responde, é uma possibilidade. Hoje em dia a maior parte das bancas usa dessa forma. Então você se prepara, você estuda, vai no dia, faz o sorteio de um ponto e a pergunta vem. Ou você também pode ter o sorteio do tópico com 24 horas de antecedência, também acontece isso. Então 24 horas antes da prova você sorteia o tópico e aí na hora da prova você será indagado sobre aquilo. Marcílio, tem limite de tempo? Depende da banca. No meu concurso não houve limite de tempo. Teve banca que eu passei 30, 40 minutos, né? Teve banca que foi 10, 15 minutos. Então, varia. E tem bancas que colocam um limite de tempo. E o modelo aberto, Marcílio? O modelo aberto é aquele modelo em que você não tem sorteio de tópico e o examinador ele pode te perguntar sobre tudo. Foi o meu caso. Na minha prova de procurador de Estado, o examinador ele podia perguntar de tudo. E eu me recordo, assim, eram 5 bancas, né? Tinha uma banca de direito constitucional, tinha uma banca de direito administrativo, uma de tributário, civil, processo civil e trabalho, processo trabalho. Então, civil, processo civil na mesma banca, né? E era interessante porque você entrava ali na banca, tinha um público assistindo por trás, né? Um público ali te acompanhando, a prova ela tem que ser pública, era uma prova gravada, e você então tinha que discorrer sobre as perguntas que eram formuladas, com o microfone à mão, né? E isso exige, às vezes, um conhecimento do candidato que vai um pouquinho além do normal. Ou seja, o candidato ele tem que ter conhecimento sobre a matéria, mas ele também tem que ter habilidades de oratória, habilidades para discorrer oralmente sobre o conteúdo. E isso nem todo mundo tem, né? A oratória exige um pouquinho mais. Se você está pensando em fazer um concurso mais elaborado que tem prova oral, eu sugiro que você faça o meu curso Perdendo Medo de Falar em Público, que é um curso gratuito, está disponível aí na plataforma. Então você vai ali aprender um pouquinho a perder esse medo, né, a desenvolver. Eu tenho também treinamentos na área de oratória. E é muito importante que, para essa finalidade de prova oral, você seja mentoreado, você tenha alguém ali para te ajudar. Como você está fazendo o meu curso, começando do zero, você pode também me consultar no privado, manda a sua dúvida e eu te ajudo respondendo o que for necessário sobre também a sua performance nesse tipo de prova que a gente conhece aí como prova oral. É claro que ao longo das nossas aulas eu também vou dizer, gente, esse tópico ele é um pouquinho mais profundo, ele é um tópico exigido normalmente em prova oral, mas a maior parte das nossas questões de fato vai envolver, né, o conhecimento sobre questões objetivas, discursivas e eventualmente mencionando também prova oral. Tranquilo? Olha, agora o que vai acontecer? Agora, primeiro, eu recomendo que você pegue todo esse material que é disponibilizado para você sempre aqui em PDF, faça a leitura para você dar o start comigo. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos começar o nosso conteúdo, sempre sendo 1 hora de aula expositiva, 30-30, mais 30 de resolução de questões.
para que você possa migrar entre as metodologias, tendo sempre o PDF aí à sua disposição. O que eu recomendo? Recomendo que você realize questões antes de assistir a aula de questões, tá? Que é sempre disponibilizada. Faça as questões, veja o seu resultado antes de assistir a aula. Recomendo que todas as dúvidas sejam enviadas para mim. Eu estou lá no canal do Telegram, tanto no canal geral como no privado especificamente para você que faz o meu curso de Direito Constitucional começando do zero. E recomendo, é claro, que dentro disso tudo você siga o cronograma para em no máximo 3 meses saber tudo de Direito Constitucional, envolvendo aí jurisprudência, né? Para que você não pare no meio do curso por absolutamente nada. Nós estamos juntos nessa jornada, eu quero pegar na tua mão e te ajudar a ser aprovado, a gabaritar nos concursos públicos de Direito Constitucional, ser realmente um especialista nessa área, compreendendo tudo o que você precisa saber. Beleza? Então espero que você tenha gostado até aqui dessa nossa apresentação, desse nosso primeiro encontro. Sinta-se abraçado aí desse outro lado e no próximo encontro começaremos o nosso conteúdo de Direito Constitucional. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!